Amigos e amigas de Rede Turf na TV, estamos aqui com o nosso programa de número 170 e hoje vamos abordar a etapa final do Código de Corridas, é a nossa reportagem. Temos uma entrevista também com o treinador Roberto Morgado Neto, além de comentários dos pares, notícias, informações e debates. Está tudo prontinho e nós vamos começar pela reportagem feita por Joemil de Souza a respeito de Código Nacional de Corridas. Rede Turf na TV e agora nós vamos falar sobre medicação. Rafael, o turfista tem sempre em mente que medicação ganha corrida. Se não tiver medicado, o cavalo não corre. Até onde isso é verdade e até onde isso é possível? Bom, eu vou falar que, saber aonde que isso é possível ou verdade, posso falar que, lógico, medicações, dependendo da medicação, isso favorece, sim, não a vitória, mas o melhor empenho do cavalo, entendeu? Porque o outro pode ser melhor mesmo e, independente do outro que tomou medicação, o outro é melhor e vai ganhar na corrida do medicado, entendeu? E a gente tem que sempre lembrar que é determinantemente proibido medicar algum cavalo. É um pouquinho contraditória essa coisa. Não pode medicar, mas tem tabelas, tem grupos de acordo com a medicação. Tem no código isso, não tem? Tem as duas fases do código, entendeu? E a mais importante é que nenhuma medicação pode ser administrada a um cavalo para favorecer com que ele corra mais. Ou seja, independente se seja na fase de treinamento, na fase de doma, na fase de qualquer fase da vida do animal, é proibido administrar qualquer fármaco, medicação, para favorecer a corrida dele no futuro. Quer dizer, traduzindo em miúdos, anabolizante, nada. Não é qualquer uma que seja, um cavalo é brabo, você aplicar um sedativo para que ele fique mais fácil de domar, é proibido. Um anabolizante para que ele tenha musculatura, é proibido. Por que isso? Na minha interpretação, o código ele tenta salvaguardar a criação, a genética, que é o mais importante do cavalo, o breeding. Né? Se você... O que é o breeding? Tem muita gente que não conhece. Então é a criação, é quando você pega a genética de um garanhão e de uma égua e faz um indivíduo. Então a gente vê hoje é muito importante, a gente fala de um reprodutor que deu uma geração ótima, 2 gerações ótimas, então aquele reprodutor, ele tem uma geração vitoriosa, então isso é que carrega a genética, carrega, né? A genética dele. Nos seus filhos, né? Isso é o mais importante, eu acho, que da corrida de cavalo, é uma das coisas mais importantes da corrida de cavalo, né? É a criação, é você ter uma bela de uma criação, cavalos importantes. Então se você medica um indivíduo, você acaba, e ele acaba sendo favorecido por isso, vira um ganhador, você acaba mentindo de acordo com o breeding dele. Você vai achar que as pessoas vão achar que aquele indivíduo foi feliz na carreira dele por causa do pai e da mãe, da genética do pai e da mãe. E isso não é verdade. Ele foi favorecido através de artifícios medicamentosos. Então, por isso que o código rege para que não tenha nunca um favorecimento em medicação. Só em termos de doença. O cavalo só pode tomar medicamento se ele estiver doente. Entendeu? Aí ele toma para ficar em homeostasia de novo, em saúde. Então, quando a gente vê na preparação, eles tomam vitamina, tomam soro. Isso seria o quê? Então, isso eu acho que até é aceitável, porque é vitamina. Por mais que o código seja extremamente rígido, porque ele precisa ser qualquer código, né, que a gente fala de lei, inspirar, a gente pede com que até mesmo vitaminas não sejam nada. Porque se você já oferece comida de qualidade, ração de qualidade, não sei o que, essas vitaminas já estão inclusas, já estão lá dentro. Então, se você dá um suporte a mais, isso pode ou não ser verdade, entendeu? A gente ouve muito falar em fenil, é um caso, e depois aqueles que ajudam a respiração. Detalhe um pouquinho. Bom, no caso da fenilbutazona, o famoso fenil, ele é um anti-inflamatório muito poderoso, com um poder de analgesia, um poder de livrar o animal de dor pequeno em termos de outros, tá? É importante falar em referência. Ele tem um poder analgésico, só que eu acho que é fraco, na minha opinião. Entendeu? Então, as pessoas usam muito para tratar dor. Então, você vai falar assim, entra no caso de que o animal está doente, ele não está em homeostasia, em saúde plena, e por isso você pode usar. Ou ele está entrando no caso, se é um atleta que está com dor, ele tem que correr com dor. Então, essa linha tênue é que é muito interpretação. Cabe a uma pessoa julgar. Está errado, porque você está favorecendo ele, se livrando dele da dor, ele vai correr melhor, ou está certo, porque se ele tem dor, não pode correr com dor, é uma coisa ruim. Aproveitando, antes de você entrar na questão respiratória, Lasix pela primeira vez é doping? Não, é porque se ele está regido, né,
no ajuste da entidade, que o animal que acabou tendo uma hemorragia pulmonar, ele tem que usar o Lasix para desidratar e não favorecer a hemorragia, não é doping, pelo contrário, é garantia da saúde daquele animal para a corrida. E diz para nós, o que faz o Lasix? O Lasix é um diurético, né? A furosemida, a substância, o fármaco, que age diretamente dentro lá do rim, vou falar de partes internas não. Então, e aí ele desidrata, diminui o volume, tá, de líquido, digamos assim, do organismo do animal. Então diminui o volume corrente sanguíneo e isso não favorece com que o volume... Isso faz com que faça a dilatação das veias? Não. Pelo contrário, tipo assim, ela diminui o calibre porque tem menos líquido fluindo dentro delas. Então isso, na hora do exercício, no impacto da corrida, isso não vai ter menos líquido ali naquela região do pulmão, que acaba tendo a hemorragia, e aí isso, digamos assim, diminui a chance de ocorrer uma hemorragia. Agora vamos lá para o outro, que também eu acho que é super importante, sobre o aparelho respiratório. O pulmonil, como se usava, eu não sei que nome tem agora, mas o pulmonil foi válido uma vez ou nunca foi, mas a gente sempre ouviu falar, não, esse pulmonil tá respirando, tá com as ventas largas, como é que é agora? É uma substância, o clenbuterol, que é o mais famoso. Clenbuterol. Então, tipo, é o mais famoso, que ele faz uma broncodilatação, então uma dilatação dos alvéolos, tá? Que são a unidade do pulmão, digamos assim, que há uma troca de oxigênio para o sangue, né, e gás carbônico para o alvéolo para ser eliminado. Então ele é um broncodilatador. Igual a pessoa que está com asma, ela usa a bombinha dela para poder aumentar esse alvéolo e entrar mais oxigênio no pulmão e isso favorecer a oxigenação do organismo, do sangue e consequentemente do organismo. Então, é uma substância que foi usada, ilegalmente para favorecer exercício e tal, já que o código não permite isso. Quer dizer, o código também não permite que seja administrada a medicação na inscrição, né? A partir da inscrição. Isso então mais ainda, né? Tipo, a partir do momento que o animal foi inscrito, proibido qualquer agente físico, qualquer não sei o que, tipo, até gelo, digamos assim, é proibido, porque você está favorecendo aquele animal. Se ele sentiu dor, é distúrbio do equilíbrio, ele tem que ir no veterinário, o veterinário vai testar se ele vai correr ou não, entendeu? E quais são os exames que são feitos pós-corrida? Então, pós-corrida é coletado sangue, amostra de sangue e amostra de urina, e levados para um laboratório especializado em identificar a presença ou não de substâncias. Essas substâncias estão em grupos, né? Quantos grupos são? A gente tem 4 grupos específicos, tá? E aí dividido em 4 grupos. Deixa eu mostrar aqui o público. Então tem 4 grupos de importância, tipo, digamos assim, de quem mais favorece e quem menos favorece. Quem tem mais influência, no caso da corrida do cavalo, e quem tem menos influência. Porque tem o setor positivo e o setor negativo. Aí... o faz correr mais e o faz correr menos. Ou então, tipo, o que faz correr muito, o que, tipo, não tinha tanta intenção de fazer correr, mas ele acabou existindo, então tá errado. Alterando as condições. Alterando as condições. Então a gente tem a substância do grupo 1, por exemplo. São substâncias que agem no sistema nervoso, cardiovascular, respiratório, reprodutor e endócrino. Secreções endócrinas e substâncias sintéticas relacionadas. Reprodutor? Reprodutor. Porque se você estimula a reprodução, você está estimulando o breeding. Né? E volta naquele caso. Agora não tem. Você está falando de breeding, né? De corrida de cavalo. A corrida de cavalo não é... Quando a gente fala em Código Nacional de Corrida, a gente pensa só no páreo, né? Páreo, né? A gente está pensando em toda a criação, porque, como eu falo, é Ministério da Agricultura, Departamento de Fomento e Produção Animal. Então a gente não pode... E ele é produtivo, como você me dizia no início aqui em off, né? Ele o cavalo não é um animal doméstico e nesse caso ele é... Como é que é? Repete. Não é animal doméstico, é animal de produção. A gente produz, faz criação desse bicho para que tenha um propósito, lógico, melhorar a genética para que ele corra melhor. E por isso no código tem o capítulo sobre... Esse grupo de reprodução, né? Tipo não é esse não, quando ele se acidenta... De sacrifício que a gente fala. Tá no código especial. Isso. Tá, então um capítulo especial dizendo que o animal ele pode ser sacrificado quando você tem a impossibilidade dele desenvolver a corrida, de correr, ou até de se reproduzir. Ele pode ser sacrificado. Então vamos lá. Então vamos no grupo, nós estamos no grupo 1. Então, grupo 1, por que está a reprodução? Então, eu não posso usar uma substância que estimule maior capacidade de fecundação de um garanhão, por exemplo. Entendeu? Se eu uso uma substância que estimula a produção de espermatozoides, estimula a produção de testosterona, eu vou favorecer com que aquele garanhão copule com maior número de fêmeas e tenha um sucesso de fecundação maior. Então eu não posso usar uma substância dessa, é proibido pelo código. Está dentro do grupo 1. Entendeu?
Grupo 2, substâncias que agem no sistema renal, sanguíneo, músculo esquelético, analgésicos, antipiréticos, que é contra a febre, e anti-inflamatórios. Então aí sim, tipo, eu tô usando, é um grupo que você vai falar, sistema renal, então um desidratador, uma furosemida, sem ser nas questões de hemorragia pulmonar. Sanguíneo, obviamente, músculo esquelético, se eu estou no anabolizante, por exemplo, eu estou favorecendo a anabolização da musculatura. Analgésico, eu estou tirando a dor do cavalo, ele vai correr melhor. Antipiréticos, né, tirei uma febre que ele podia estar, e anti-inflamatório, qualquer tipo de lesão que esteja causando inflamação. Grupo 3. Grupo 3, substâncias que agem no sistema digestivo, imunológico, com exceção das vacinas, tá? Ele tira as vacinas, se você vacinou não tem problema, lógico, sem ser na inscrição, tá? Anti-infecciosos, com exceção daqueles que com ação exclusivamente antiparasitárias. Ou seja, se eu tiro... A gente nem existe nesse termo hoje em dia, mas é perfeito, anti-infeccioso. É livrando o animal de qualquer infecção. Se for antiparasitário, tipo contra vermes, você pode usar. Obviamente, você não vai querer um bicho infestado. E isso é declarado também quando o animal vai correr? Ele pode declarar? Tem alguma coisa? Na verdade, esse quando fala aqui, ele pode, se a substância foi encontrada lá, uma substância antihelmíntica, que é contra um verme, o código não permite a punição. Tá lá, saiu um vermífugo. Tá, daí, vermífugo pode. Entendeu? Pode. Então o grupo 3 já está liberado. E o grupo 4? E o grupo 4 são veículos de medicamentos, ou seja, substâncias que favorecem o desenrolar das outras substâncias que são dopantes, tá, no organismo animal, porque a gente tem substâncias dopadoras, tá? E aí a gente pega uma outra substância que carreia melhor essa substância, distribui ela melhor no organismo, favorecendo mais ainda a ação dela. Então, tipo, é proibido usar essas substâncias também, porque aí você não sabe se a substância dopante estava lá e aí ela foi eliminada. Essas que descaracterizam, né? Na verdade elas não descaracterizam, elas podem descaracterizar no caso de um diurético, né? E também podem fazer agir. Eu me lembro quando eu comecei a vir pro Jockey, uns 40 anos atrás, dizia assim, não, os camaradas estão dando a medicação, mas vai com o Lasix, que o Lasix descaracteriza. Então isso descaracteriza, porque o Lasix, se ele é um diurético, ele vai favorecer a maior passagem, maior volume de sangue correndo no fígado, sendo metabolizada então a substância dopadora, e também eliminação pelo rim. Então você aumenta a velocidade de depuração dessa substância que, nos casos, seria usado. E aí se você encontra o diurético, sem ser um animal, numa dose superior à permitida no caso do animal sangrador, você pode caracterizar um doping. Entendeu? Existe uma dose, uma quantidade permitida, tipo, porque ele é um animal sangrador, então vou usar um diurético. E se eu achar aquela dose, beleza. Se eu achar uma dose maior, essas doses também estão no código ou vem naqueles apêndices de ajuste? Isso tudo dentro de apêndice e dentro do próprio laboratório lá. Dentro, na verdade, do sistema que rege cada entidade. Tipo assim, cada entidade tem uma lista de coisas. Por exemplo, em alguns lugares do mundo não é permitido o Lasix. Entendeu? Inclusive as provas de grupo não podem. Não pode. Então, tipo, você imagina, tem uma separação aí. Entendeu? Fico então com o mito do apostador. Lasix pela primeira vez é doping porque o Lasix pode descaracterizar. Não, É por isso que o pessoal... Não, tô tentando chegar lá na imagem que eles fazem, né? Pode ser? Não concordo plenamente, porque é permitido. Tipo assim, é uma substância que está favorecendo com que o animal se mantenha correndo, porque se julgou digno dele continuar correndo, entendeu? Seria, algumas partes do mundo estão querendo tirar, mas aqui ainda é permitido. Tipo, se descaracterizar a chance, tirar aquele animal da corrida por causa de uma hemorragia pulmonar, seria, digamos assim, no caso dessa entidade que permite, um ato muito discriminatório, entendeu? Então por isso que se garantiu isso. Não se julga tão benéfico assim. E essas penalizações, essas penalidades? Em que infração isso aí corre? Bom, tem várias. Tem a do doping, né? Que a gente pulou, que isso tudo está regido pelo doping. Está tudo regido pelo doping. E essa tem multa? Tem multa e suspensão, né? Então, a gente tem as punições de acordo com como se segue aqui no código. Os infratores de grupo 1, com suspensão mínima de 180 dias, a eliminação, né? E multa pecuniária de 10% do valor do páreo de 3 anos, corridos no mês da infração, né? Então, esse valor pode mudar, então é do mês da infração. Os infratores de grupo 2, com suspensão mínima de 90, ou seja, um pouco menor, e multa pecuniária de 10%, mesmo valor, de páreo de 3 anos.
Os de grupo 3, suspensão mínima de 60 dias e multa pecuniária já reduzida de 5% no valor de paro de 3 anos. E o do grupo 4, suspensão mínima de 30 dias, bem menor, e multa pecuniária de 5% do valor do paro de 3 anos. E é por isso que a gente separa em 4 grupos. As substâncias, digamos assim, mais efetoras, mais favorecedoras de corrida, elas têm uma punição maior, e as que têm, digamos assim, menos importância no favorecimento, elas têm uma punição menor. Mas nunca vai deixar de ter uma punição. E a recidência, ela vai dobrando isso aí, como diz aqui. Para efeito de recidência da infração desse artigo, num período de 5 anos, o tempo de suspensão poderá ser dobrado, dependendo dos critérios adotados. Tem uma carência de 5 anos. Não é carência, né? Tipo, você faz, se você foi suspenso hoje, sofreu infração hoje, você ainda tem 5 anos para não sofrer fazer de novo, senão vai dobrar. Então, quer dizer, a melhor medicação e a que é permitida é o soro. É hidratar o animal. Não, nenhuma. Nenhuma, nem o soro, né? Não pode intervir na saúde do animal, intervir no organismo do animal de forma artificial. De jeito nenhum. E o soro faz isso? Essa hidratação faz isso? Com certeza. Você está, digamos assim, de forma artificial, botando eletrólitos e líquido para dentro do organismo do animal. É de forma artificial. Quer dizer que nem o sorinho pode? Nada. Aí, apostador, pode nada. Não pode nada. E a gente pensando que pudesse tudo, né? E em termos de Brasil, nos Estados Unidos, se eu não me engano, é proibido qualquer pessoa que não for um veterinário ou um technician, que a gente chama de um técnico aprovado em curso, né, administrar qualquer tipo de medicação. Existem câmeras nos principais hipódromos, em qualquer cocheira. O que a gente pode ver assim... Aqui no Jockey Club hoje, né, nós estamos em maio de 14, né, 2014, o Lasix agora é ministrado pela veterinária, né, pelo hospital veterinário, inclusive os que vêm da serra? Não, então, com certeza. Isso aí, eles já descem, os animais que descem e precisam tomar Lasix, só podem ser administrados pelo Hospital Otávio Dupont, né, pela equipe do Hospital Otávio Dupont. Mas não tem um período mínimo também, de horas? Então, se eu não me engano, são 4 horas antes do páreo. Bom, eles chegam cedo, né? Eles costumam chegar um dia antes. Não, eles vão na... então, a equipe... a gente sabe que a equipe do hospital, ela vai até a cocheira onde o animal está e aplica esse fármaco. Bom, Rafael, acho que eu estou satisfeito em saber das medicações. Muito obrigado mais uma vez. E, apostador, não pode, hein? Peço desculpa pela dificuldade de explicitar esse assunto, porque é muito complexo mesmo, mas eu posso ter certeza, não pode nada. A gente não pode favorecer em nada o animal para não poder atrapalhar a criação, entendeu? A criação está em cima de tudo isso aí, é uma produção animal e é o que é mais importante na corrida de cavalo. A gente tem cavalos livres de qualquer favorecimento, porque a gente vai dizer que aquele indivíduo ele é melhor do que o outro. É uma disputa, né? Então a gente não pode falar que alguém que sofreu um favorecimento medicamentoso é melhor que o outro. A gente não tira o mérito de quem nunca sofreu. Ok. Obrigado, Rafael. É um prazer sempre. As elegantes andorinhas, há quase um século no mercado, a mais antiga do Rio. Fale com Daniel. Experiente, ele tem sempre a solução ideal para a sua mudança. Veja o site no anúncio. Telefone 2269-3323. 2269-3323, as elegantes andorinhas. No Jockey Club Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Rede Turf na TV e hoje com Roberto Luiz Morgado Neto, acertei? Certo. Então vamos lá, quem é você? Porque toda vez que a gente lhe vê na TV, tem um cavalo que todo mundo vai saber quem é o cavalo, como foi a corrida, e eu fico doido para saber, eu acho que a maioria dos surfistas também, quem é você? Eu sou o Roberto Luiz Morgado Neto, como você falou, tenho 29 anos e tenho matrícula desde os 19 anos, então já tenho 10 anos de profissão de treinador e trabalho com meu pai já desde os 13 anos de idade, então... Peraí, então vamos lá. Nasceu aonde?
Não, sou natural do Rio mesmo. Daqui da Gávea? Nasci no Rio e depois subi para o centro de treinamento para trabalhar na Serra desde os 13 anos. De 13, hoje está com? 29, então são 16 já de Serra. E na Serra, para quem você trabalhou? Eu iniciei quando a gente subiu trabalhando no estúdio Brocoió, estúdio de brincadeira. Na época meu pai que treinava tudo no dedo de Deus. Então aí a gente seguiu mudando de centro de treinamento por lá, até que fomos para Minas, ficamos um ano em Minas treinando para o estúdio Capitão e outros diversos proprietários. E depois dali a gente voltou, ficou no Bela Vista, fomos para o Verde Preto e do Verde Preto fomos para o Araras, onde eu já estou há 9 anos. 9 anos. E você começou como? Com seu pai, tá certo, o filho de treinador, começou como cavalariço, como ajudante, como é que começa? Não, eu acompanhava meu pai, eu estudava e acompanhava meu pai quando eu podia, nos finais de semana, às vezes à tarde, fora do horário de estudo. Mas não cheguei a trabalhar como escovador, mas ajudava em tudo no geral. Quando eu estava na cocheira eu fazia qualquer coisa. E aí depois que meu pai perdeu a visão, passou a ficar mais sério o negócio, eu tive que realmente trabalhar fazendo várias coisas, fui aprendendo, como estou aprendendo com ele até hoje, que é uma ajuda muito grande, né? Além de ser os olhos do seu pai, desde aquela época, passou a ser também um complemento do cérebro do seu pai, né? No caso ele foi me passando tudo que ele podia e passa até hoje, eu fui absorvendo o possível. A gente tem no sangue, né? Sou da 4ª geração da família Morgado. Meu bisavô ganhou o primeiro Grande Prêmio Brasil com o Mossoró. Então a família toda daqui. Mas o que meu pai me passou que me formou como profissional. Algum segredo desse que teu pai passou que você possa nos revelar? Não, ele me passou o método que ele faz. Cada cavalo é um cavalo. Você não existe um segredo que funcione para um, pode não funcionar para o outro. Você tem que viver o dia a dia do cavalo. O segredo dele é detalhe. Ele se apega em qualquer detalhe do animal para tentar resolver tudo e obter o sucesso com isso. E a família? Eu sou casado, tenho um filho que vai fazer 7 anos agora em agosto. Então ele já nasceu lá desde quando eu estou no Araras há 9 anos, então ele nasceu quando eu já estava lá há uns 2 anos. Minha esposa é de Teresópolis e meu pai mora aqui embaixo com a minha mãe, minha irmã e o meu irmão também, que moram aqui no Rio, na Cocheira. E a esposa, conheceu lá? Ela é lá do lugar, né, de Bom Sucesso, onde fica o centro de treinamento da área Santa Maria de Araras. E o garoto, você acha que ele tem perspectiva também de dar continuidade a essa clã do Turf ou tem outras ideias? É muito cedo, né, para falar. Ele gosta muito de corrida, ele vem comigo quando pode, gosta muito. Eu procuro até evitar que ele fique nesse sentimento de querer ganhar a corrida, isso é ruim para a criança, né? Ele vem como diversão. O jogo fora, fica mais a parte da competição. Não é nem questão do jogo, eu digo a questão da competição mesmo, de não ficar tenho que ganhar esse páreo, porque a gente pensa assim, mas ele não tem que pensar assim, então eu tento passar isso para ele, porque ele é uma criança e tem que estudar e se formar para depois ele ver o que ele vai querer fazer. Eu não vejo, e não pude lhe observar antes, eu acho que você não joga, mas teve vontade de jogar antes de ser treinador? Não, jogar a gente faz uma acumulada barato, quando tem um cavalo que você gosta teu, ou mais de um. O teu, no caso, tem que ser mais de um, que é tudo pulo de 10, pô. Não, jogar pra brincar. Jogar jogo sério não costuma trazer consequências ruins, né? E agora me diz, desses cavalos todos, esse rol imenso que você cuidou, quais deles assim mais te emocionou e mais se apegou? Eu com 19 anos eu ganhei meu primeiro grupo 1 pro estúdio Capitão com Brasov. Eu tirei a matrícula e 15 dias depois ganhei o primeiro grupo 1. Mas ali era meu pai praticamente que treinava e tudo. E a vitória que mais me emocionou foi do Cisne Branco, a segunda prova, porque a gente veio daquela tragédia da enchente. E, com menos de 2 meses ele ganhou a segunda prova da Tríplice Coroa. Foi muito emocionante. Eu tive a oportunidade de treinar grandes cavalos, principalmente agora pro Santa Maria de Araras, que é o maior campo criatório aí do Brasil. E cada cavalo tem um sentimento diferente, mas sem dúvida a vitória que mais me emocionou foi do Cisne Branco na segunda prova. Eu sei que você tem tão bons cavalos e éguas. Tem alguma preferência? Lá o seu Júlio procura manter éguas, né? Ele vende a totalidade dos machos, só fica com um ou outro que é devolvido. Então a gente acaba treinando mais éguas, né? E às vezes ele traz animais também da Argentina, machos.
que complementam o plantel, mas a base lá é de fêmeas. Então a gente costuma treinar mais fêmeas. E qual é o teu grande sonho? Meu sonho é treinar fora, treinar nos Estados Unidos, treinar em outro país, porque o turf, infelizmente, no Brasil não anda bem, né? Todo mundo sabe, e apesar de eu estar trabalhando para o principal proprietário, a vida de treinador aqui não é tão fácil. Então eu acho que lá fora pode ser que você tenha um campo melhor de vida, né? E o meu sonho é esse. Nós estamos encerrando esse ano hípico, né? 13 e 14. Qual é a sua eficiência? Eu acho que é 31%, alguma coisa próxima a isso. E eu já tenho acho que 4 ou 5 vitórias por eficiência da estatística. É uma coisa que deixa muito feliz, porque não tenho número de cavalo para disputar por vitória, então eu tento ganhar no que eu posso, e nisso eu venho tendo sucesso. E desses cavalos que você tem, que são todos top de linha, o que você gosta mais? São os potros ou são aqueles já mais cancheiros? Você vai se apegando, né, aos animais, as éguas o seu Júlio leva para reprodução, você vai se apegando, e os potros quando vem você já tem que tentar desenvolver logo um bom potencial para ver o que serve, o que não serve, né? Tem a seleção normal, mas atual, o animal que eu mais gosto é a Bitball, que eu corri o Brasil com convicção de que ela ia correr bem, achava que perderia só pro Baile, e ela infelizmente não foi segundo, mas fez uma grande carreira. Quando esses animais vão pro exterior, dá vontade de ir junto com eles? Dá, mas a gente tem que aprender que é assim, né? Quando pinta um animal muito bom, vai. O seu Júlio até nem tem levado muito, e o campo de venda, né, de negociação diminuiu muito. Antigamente um cavalo bom aparecia e ia embora. A gente ouvia sempre aqui dos surfistas assim, ele tá lá, mas quem cuida é o pai dele. Teu pai já tá aqui embaixo um tempão e você continua vitorioso. Mas eu sempre tenho a ajuda do meu pai. Eu treino mesmo já há bastante tempo, e desde que teve a enchente, que vai fazer 4 anos, eu fiquei sozinho realmente, mas nunca sozinho. Estou falando com meu pai diariamente 3, 4 vezes por dia. Qualquer dúvida que eu tenho, eu tiro com ele, porque o professor é para isso, né? E você nessa enchente perdeu muito? Eu tive muita perda material, né, de coisas de casa, mas isso aí a gente recupera. O mais importante foram as vidas da minha família, estão todas aí, graças a Deus. Gente, Roberto Morgado, neto, uma estrela a mais do turf, e continuando com a clã dos Morgados. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Jamil. Bem, amigos de Rede Turf na TV, estamos aqui hoje com a composição da mesa, mais uma vez São Guilherme em Jamil. Eu tenho à minha direita Joemil de Souza, na extrema esquerda Fernando Lopes e aqui do meu lado esquerdo Jorge Inácio. Todos prontinhos, já fardadinhos, para darmos início a mais um Rede Turf na TV. E vamos primeiramente abordando a respeito dos clássicos que foram corridos aqui no Hipódromo da Gávea. Tivemos 2 provas clássicas no sábado, não tivemos corrida no domingo, e as 2 de sábado foram o Grande Prêmio 16 de julho, outrora preparatória para o Grande Prêmio Brasil, e que foi vencido, foi o 5º páreo de sábado, vencido por Montardon. Ele teve a direção do Valdinei Gil, treinamento de Dulcino Guignoni, e é um Northern Fleet em Fit to Fly por Gadir, criação do Aras Santa Maria de Araras, propriedade Estúdio Globo. 5 anos macho castanho do Rio Grande do Sul. Em segundo finalizou Ferragamo, na 3ª colocação Polão de Ouro, em 4º I Say You Stay e em 5º Valiant. E eu vou perguntar lá na extrema esquerda como Fernando Lopes viu a vitória do Montardon, a primeira na grama, Fernando? Faro, o páreo disputado numa raia completamente anormal, né? Uma grama muitíssimo pesada. Se o Guilherme tivesse aqui, ele ia até dizer que quando provou a raia estava uma sopa. Ele fez até uma sopa, porque estava... Ele não disse para você, mas para mim e para o Joemil ele falou. Falei? A raia está muito pesada, muito anormal, o terreno anormal demais. Tanto que o cavalo que fez o ritmo do páreo é um arenático, o Montardon é um arenático também. É verdade. São 7 vitórias na areia. 7 vitórias na areia, primeira vitória da sua campanha na pista de grama. E praticamente de trás não veio quase ninguém. O I Say You Stay correu no bloco de trás e chegou lá atrás. O Duboni... E é um cavalo que atropela na pesada. O Duboni que correu atrás, morreu lá atrás. Na frente se vê, está o Balha, depois está o Bolão de Ouro, a Americando e o Montardon, o vencedor do páreo. Ferragamo está em 5º.
Desses aí, só o americano não chegou entre os 5 primeiros, que parou e o USA Stay veio de trás. O Montardão foi muito bem corrido pelo Gil, o Gil manteve o cavalo ali terceiro, quarto sempre, acreditava que o animal que estivesse na frente não era o seu adversário, ele estava correndo mais ou menos ali pelo Ferragamo e pelo americano, que eram os animais, eram os preferidos do público apostador, inclusive, né? O americano que fez aquela corrida no Grande Prêmio Brasil para acelerar o ritmo da carreira, para não deixar o Catch a Flight correr na frente. Dessa vez ele correu mais contido, correu na quinta, sexta posição e não veio. A raia, esse terreno é muito normal, é uma corrida que você não precisa pagar, claro, mas você na próxima, se você gostava de algum cavalo nesse páreo que não confirmou, continua gostando. É bom você insistir, porque a raia é realmente muito anormal. A gente que estava ali perto da pista, os jockeys, mas eles voltavam totalmente enlameados, completamente. E teve jockey que ficou atrás o tempo todo, então chegou imundo. E o cavalo também, cheio de lama. Isso na grama é complicado, porque está muito pesado. Complicado. Você vê que o Montardão dominou o páreo, o Ferragamo veio, parecia que ia dar para passar, ele acabou abrindo um pouco, mas o Montardão ganhou muito bem. E a Guione, né, rapaz? A Guione corre na grama, corre na areia, corre no asfalto, corre na piscina. E o Ferragamo mostrou que realmente o Ferragamo está em muito boa forma, né? Está em muito boa forma. Fernando Sinaíde caprichando. Era um animal que chegou a correr claim, correr medicado de Lasix. Nas últimas 3 ele não foi medicado de Lasix. Foi segundo na preparatória para o Brasil, quarto no Brasil, sendo muito prejudicado, e segundo no sábado, no Grande Prêmio 16 de julho. Mérito total aí do preparo do Venâncio Naide, que acertou o cavalo, e o cavalo está mostrando aí aos 6 anos de idade o seu potencial, né? Você tem o tempo do paro aí? Tem o tempo, foi 2:34 e 71. Aliás, 71 está batendo toda hora. É tempo de areia. É tempo de cavalo que corre na areia. Tempo de cavalo de areia, é verdade. O que acontece é o seguinte, tem uma explicação lógica para isso. Estava tão encharcado, né, tão macia, que ela parece grama, parece areia, macia como areia. Então os cavalos que estão acostumados a correr na areia não tiveram dificuldade de correr nessa grama que está muito macia. Ela está como se fosse areia, afundava mesmo. Você vê os torrões que levantam. Deu 6.0. Deu 6.0. Mas deu 6.0 e depois choveu de novo. Pois choveu um pouco depois. Ficou tão macia que parecia areia. Mas talvez o mais importante não seja a medida, sim o nível do pluviômetro, que deu 16 milímetros. Então a raia estava muito molhada. Tanto que o penetrômetro de segunda-feira, você vê como nós estamos gravando o programa aqui na segunda-feira, o penetrômetro de segunda deu 5.8. Em 2 dias ele diminuiu 2 pontos. Olha os torrões que vão levantar. Não, então tá. A situação dos jogos que corriam atrás é nítido que a raia estava muito encharcada. Um pluviômetro de 16 milímetros significa dizer que tinha mais de 1,5 centímetro de água na pista. Aí. Agora, essa é que é interessante, né? Quando a pista de grama fica assim, ela parece areia. E quando chove muito areia, quando chove parece grama. Só o turf fez isso. Né? Só tem isso no turf. E é bom frisar que, por exemplo, a medida do penetrômetro 6.0. Se hoje desse 5.5, na segunda-feira, perdão, tenho que explicar assim, na segunda-feira desse 5.5, tinham 2 pares que eram 5.2 que poderiam ser corridos na grama. Agora, a partir da semana que vem, não tem mais essa tolerância. Acaba a tolerância. Não, acaba não. Está suspensa a tolerância. Está suspensa até uma posterior determinação, porque essa época do ano é muito difícil o crescimento da grama, então o Paulo entendeu que está castigando demais a pista para, se der a medida certa, beleza, libera a raia. Se não, só quando der a medida certa, porque não vai ter mais a tolerância, pelo menos por um período aí. Fernando, aproveitando o capítulo Só Acontece na Gávea, quando chove, o nosso jockey de chuva é o Salgadinho. Quando chove os cavalos, a filiação é Northern Affiliate. Como corre na chuva, né? Ou pós-chuva. Ontem, assistindo o resultado desse par aí, eu cheguei à conclusão. O único clássico que o Guione não vai pegar uma taça é onde tiver a Biriguel escrito.
Porque é brincadeira. Esse homem, ele é um mágico, ele é incrível. A gente vê esse cavalo aí, o Motardon, é um cavalo totalmente aremático. Ele tem 7 vitórias e 6 colocações em 14 apresentações na areia. Na grama, ele foi a primeira vitória dele e ele venceu, e venceu muito bem mesmo. E todo mundo esperava muito do Duboni. O Duboni não foi nem sombra. Eu acho que nessa raia o Duboni ele sentiu. Eu não sei se sentiu a raia ou se ele sentiu a diferença da turma, né? Da A diferença da turma. enturmação. A redução não, também não, grande. né? Acredito que não, que ele tem outro dia ele teve uma corrida em 2.400 boa. Eu acho que a diferença da enturmação é muito grande. A diferença da enturmação é muito grande. A raia também, é como a gente falou, a raia é tenebrosa. Olha, ele está lá em último. Lá em último, o Dopp tentando. Mas eu acho que ele também está guardando para Taça Coati, né? O dele é Taça Coati. A raia não permitiu ninguém atropelar. Ô, Joemil, a Taça Coati agora só ia ter uma eliminatória daqui a quase um mês. Então, o Guion para não deixar o cavalo sem correr, ele é um cavalo que está em forma, um cavalo que estava invicto no ano. E não precisa provar nada para ninguém. Mas tem boas corridas em 2.400, então valia a tentativa. E a outra coisa, Fernando, que do Boni não precisa provar mais nada para ninguém. E é um cavalo que corre de atropelada. E não houve como atropelar nessa raia. A gente vai. Tá vendo esse par, a gente vai ver o outro. Eu acho a diferença de enturmação também bem eu concordo com o Fernando. Acho que isso também pesa. Com certeza. Aí que não desmereça em nada a campanha do Duboni, porque quando ele voltar na Taça Coati, pode contar que é primeiro ele. Não quer dizer nada. Mesmo que botar um cavalo de 1.000 metros para correr 2.000 metros, pô, a turmação é diferente. Ele volta, botar o 2.000 metros para correr 2.000 metros, não quer dizer que vai ganhar dele. Então, ele foi lá em 2.800, nessa de 2.800, 3.000, ele é imbatível praticamente. Agora, nessa de 2.400, ele é um bom cavalo, ele corre bem. Só que nesse par aí, com essa raia ruim e com a diferença de turmação, ele acabou não chegando. Pelo menos é o que eu penso. Assim. Com certeza. É isso aí. Vamos passando então ao 7º par, que foi o Grande Prêmio Presidente Vargas, outrora, até ano passado. Foi justamente a preparatória para o Grande Prêmio Presidente da República. E ganho pelo Big Wildcat, com atraso, né, João? Se ganhasse na passada era mais interessante. Né? E novamente, eu falo, a pista fez a diferença, né? Cavalo ligeiro, Mota sabendo disso. Mas quem vai analisar? Deixa eles analisarem. Isso. A direção foi do Alex Mota, o treinamento Teófilo Oliveira. E Big Wildcat, uns 5 anos mais castanho americano, filho de Big Brown e Secret Wildcat, por Forest Wildcat. Criação de Winner Silk Incorporation, propriedade de Escorial. E eu vou perguntar ao nosso Jorge Inácio como é que ele viu a vitória do Big Wildcat. A pista conta tudo? Não desmerecendo a vitória do Big Wildcat, porque ele já vem prometendo, nas 2 anteriores ele tem chegado ali agarrado. E dessa vez ele teve tudo favorável. Ele foi para frente com o Carrossel Encantado ali em 2º lugar e, como a pista não estava favorecendo ninguém que atropelasse, ele foi levando e teve uma bela vitória. E acredito que numa raia mais leve poderia ter engrossado um pouco, porque o Carrossel Encantado levando essa diferença de peso, 6,5 kg, poderia ter engrossado um pouco mais. E de trás nós vimos que chegaram longe, 3º, 4º, o Melchuk, que foi o vencedor da milha internacional, chegou bem longe, assim como a parelha do Anderson, o Asquiuto e o Aveduto também. Que corre bem menos nessa pista. Não tiveram como atropelar. É uma raia que impossibilitou a gente ver, vamos dizer assim, resultados que seriam mais lógicos, mas não diminui a vitória do Big Foi um mano a mano. Foi um mano a mano. Da largada à chegada, só os dois correram. Ou uma corrida de gato e rato. De gato Carrossel e rato. Tentando pegar o Big Wildcat sem conseguir. Tom e Jerry, né? É isso Era aí. o rato correndo atrás do gato? O gato correndo atrás do rato. Legal, né? Não foi isso, você viu, não? Eu já esperava essa boa corrida dele das anteriores, né? E essa vez eu acho que teve
tudo a favor, né? A pista, ele ser ligeiro e a direção não dá para garantiu, ver. né, cara? Ele sempre domina o adversário. Outra vez pegaram ele aqui em cima, mas dessa vez não teve ninguém para pegar. Dessa vez não teve aqui em cima. Eu até gritei, não foi, Fernando? Dessa vez não pegaram. Os outros chegam muito longe. Mas dessa vez não teve cafezinho até o fim do ano, não. Não tem, porque aposta numa brincadeira e uma brincadeira naquele páreo. Nesse páreo eu já não tenho achando. Aí a brincadeira eu vou ficar pagando café à toa. Quem vai pagar o café vai ser na aposta dos aprendizes. Devo, né? Tá certo. O Bernardo que me aguarde. Bem, fechando aqui a parte clássica, nós tivemos 2 seletivas e os 4 primeiros colocados, não é isso? Isso, os 4 primeiros. Os 4 primeiros estão classificados para a prova alvo. Na prova seletiva para o Grande Prêmio, Ademar de Almeida Prado, J. Ademar de Almeida Prado, ficaram classificados Canto Aberto, foi o vencedor, Cebolinha, Golf Juan e Oregon Pine. Aí independe de colocação. E na prova seletiva para o Grande Prêmio Margarida Pola Claro, são as taças de prata que vão ser corridas dia 3 de agosto aqui no Rio, juntamente com os páreos da Copa de Criadores, né, da ABCPCC. E aí já deveremos ter a volta do Boa Bale e do Wagner Borges, né? Se Deus quiser. Isso, tudo correr direitinho vai ser isso mesmo. E nesse páreo das potrancas se classificaram Caçarola, Calíndula, Power Norte e Desert Dream. O Faro, diga. Gostaria de falar uma coisa aqui. Pois diga. No Facebook eu vi muita chiadeira a respeito de um entreveiro que houve nessa primeira seletiva. Então eu quero dizer, meus amigos lá do Facebook, é o seguinte: o Joemil, ele está trazendo 2 matérias, uma na semana passada e hoje, essa semana, que é o Código de Corridas. Então procurem assistir essa entrevista que ele faz a respeito de Código de Corrida para entender o motivo por que não houve nenhuma desclassificação naquele páreo. Então é importante que as pessoas conheçam o regulamento para que, se aconteça uma desclassificação. E é mais um serviço que a gente presta. É um serviço que a gente presta, e eu gostaria que as pessoas procurassem conhecer mais um pouquinho para que não haja comentários duvidosos sobre a lisura dos resultados, porque todos nós gostamos que as coisas corram bem e o Código de Corrida foi feito para isso, né? E foi respeitado. É isso aí. Bem, daqui a pouquinho nós vamos estar de volta com a nossa etapa final de Rede Turf na TV. É já já. As elegantes andorinhas, há quase um século no mercado, a mais antiga do Rio. Fale com Daniel. Experiente, ele tem sempre a solução ideal para a sua mudança. Veja o site no anúncio. Telefone 2269-3323. 2269-3323, as elegantes andorinhas. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Bem, amigos, estamos de volta com o Rede Turf na TV e agora vamos à parte noticiosa, as informações, os debates. Vamos começar dizendo que o jockey Antônio Ferreira Matos, nosso simpático Toinho, lá de Pernambuco, que trocou o Turf Carioca pelo Gaúcho, foi para Pelotas, ganhou um par, montou 4 e montou 8 na semana passada no Jockey Clube do Rio Grande do Sul, lá no Hipódromo do Cristal. Não ganhou nenhum, mas conseguiu boas colocações e essa semana, quinta-feira agora, dia 16, ele vai, dia 16 não, dia 17, né? Sei lá, 17, dia 17, ele vai estar montando 7 cavalos nos 10 pares que vão acontecer no Cristal essa semana, portanto, quinta-feira, agora dia 17. Em São Paulo, nós vamos ter, essa semana que entra, 3 provas clássicas. O Clássico Imprensa, o Clássico Presidente Rafael Paz de Barros e o Prefeito do município de São Paulo. O Clássico Imprensa em 1.800 na grama para éguas
de 3 anos e mais. O presidente Rafael Paz de Barros, 2.400 gramas para produtos de 4 anos e mais. E o prefeito do município de São Paulo para produtos de 3 anos e mais em 1.500 na grama. Então, também teremos uma prova especial, família Marchione, 1.600 na grama, na areia, 1.600 na areia, família Marchione, para produtos de 3 anos e mais. Aqui teremos apenas uma prova do calendário clássico e apenas 3 reuniões, não é isso? É isso, Fernando, 3 reuniões. Reuniões, sábado, domingo e segunda. Portanto, o Turf não volta tão à normalidade assim após a Copa. E vamos ter apenas uma prova do calendário clássico, a prova especial Randan, 1.900 na areia para produtos de 4 anos e mais. No dia 20, o Jockey Clube de Pelotas comemora 84 anos, é o 84º aniversário do Jockey de Pelotas, e vai haver a realização do Grande Prêmio Princesinha, com homenagem em memória a Carlos Moreira Mazzi, ex-presidente do Jockey de Pelotas, e uma prova também em 1.000 metros, homenageando a primeira-dama, a ex-primeira-dama, Selma Mercedes Osório Mazzi. A lamentar essa semana a cassação da carta patente do Jockey Clube do Paraná. Aí o Jockey Clube do Paraná, que já tinha uma corrida programada para o último dia 12, que não aconteceu, e bateu lá o martelo. O ministro da Agricultura, Nery Geller, cassando a carta patente do Jockey Clube do Paraná, o que significa isso? Significa que não pode realizar a corrida. Por enquanto, até que haja uma ulterior deliberação. Só como clube social? Só como clube social e sem treinamento. Ou seja, vai ter cavalo vindo para cá, vai ter cavalo indo para São Paulo, porque os cavalos têm que correr, né? Vai para o mesmo caminho de Campos, é? Será que é o mesmo caminho de Hipódromo de Campos? Não, lá foi cassado, né? É diferente um pouco. Lá houve uma cassação. Não tem corrida, fica tudo igual. Agora, o Jockey Clube do Paraná promete entrar com recurso, já entrou com administrativo e vai tentar, evidentemente, de tudo para reabrir o Paraná e oxalá consiga. Porque realmente é um dos hipódromos mais importantes do país. É o quarto, né, na escala, o quarto do país, embora também cambaleando em negócio de corrida, porque praticamente nós tínhamos uma por mês. Será que ele não atingiu o padrão FIFA? É possível que não tenha atingido o padrão FIFA. Nas estatísticas, olha, Valdinei Gil, Fernando, líder da estatística, 6 vitórias, está arrebentando o nosso Valdinei. O Dragão está fumegando. 6 vitórias? 6 vitórias, que isso? Só num dia, só nessa semana, nas corridas de entre sexta e sábado. Ah, ele ganhou 6 pares, né? Bom. Total de 10 vitórias é o líder da estatística. Pô, tinha 4, um monte de pares, só tem 6. Segundo colocado. O segundo é o aprendiz, o imposto de renda, né? E está em segundo lá, e o Joemil, mais uma vez. O Joemil vai Estamos aproveitando a ausência do Pinheiro. Tá correndo sozinho, tá tirando segundo. Isso aqui não adianta. Não, mas é Vegil que está na frente, né? É Vegil, o Deduarte ainda. O Deduarte está atrás dele, é o terceiro, 6 vitórias. O Deduarte está aí brigando com problema de peso, né? Volta e meia, tendo que pagar. Sexta-feira ele bateu com na sexta teve problema, exatamente. O tornozelo no boxe e acabou não montando. É óbvio que montando poderia acontecer um resultado diferente, não sei, mas não deixou de ganhar páreo nenhum. No sábado ele já montou normalmente, ganhou um páreo, né? E o Vegil vem fazendo a diferença. O Vegil monta muito bem e está... Vegil é candidato a estatística esse ano, sem dúvida. E não foi ano passado, porque quando teve suspensão, teve problema só pegou, quando pegou o contrato com a Arara, já tinha começado a temporada. Então, Vegil é nome certo entre os primeiros ali. Assim como também será o Bernardo Pinheiro quando voltar, né? No ano passado ele largou com atraso e ficou encerrado junto à cerca. Encerrado bastante tempo. Né? Bastante tempo. E a semana a estatística um pouquinho prejudicada em função de que só tivemos corrida 6 de sábado e ainda vamos ter hoje e amanhã, né? Dias 14 e 15 ainda temos corrida na Gávea que contam para a estatística da semana. Entre os treinadores, o Guignone, que começou na primeira semana com 0 vitórias, já tem 6, já é o líder. Mas estava de rosa. Estava de rosa. Veio de rosa e papou quase tudo. Quer dizer que aquela música Vestir Azul para ele não gosta. Não, ele gosta do azul. Gosta do azul. Do azul. Está embaixo do rosa. Aí quando ele vem de azul, o rosa está embaixo do azul. Já matei lá a questão. Nós vamos desvendar isso, não demora muito. Tá certo. Quer dizer que é tipo Super-Homem, tem uma roupa por baixo. Isso. Tá certo. O segundo é Roberto Morgado Neto, líder em eficiência, mais uma vez. Ele espetacular, começou, né? 6 e 5, né? 6 vitórias. 6 inscrições e 5 vitórias. E um segundo. Exatamente. E um segundo lugar. Foi o segundo com a Calígula. Exatamente. Em terceiro, o Léo Reis e o Antônio Ricardo Silva, que cumpre também, os dois cumprindo
um início de temporada maravilhoso. Ganharam quatro pares, né? 4 carreiras até agora. O Léo ganhou 4 na primeira semana, acho que E são do Antônio centro de Gato, treinamento. São do três, centro de uma. treinamento da Gávea. É. Os dois do centro de treinamento da Gávea. É isso aí. E no quinto lugar também mais um do Centenário da Gávea, que estão empatados com 3 vitórias, Júlio César Sampaio e Jairo Essa Borges. semana é bom Borges, destacar também que o Teófilo conseguiu uma vitória de grupo treinando animal aqui na Gávea. Que você vai ver no final do ano, vão ser poucas provas de grupo que vão sair para os animais treinar aqui na Gávea. É verdade, já está lá o Teófilo marcando O Teófilo já conseguiu essa vitória, uma vitória importantíssima. E foi bem legal que quando ele estava vindo para a repesagem, o pessoal da tribuna profissional aplaudia de pé quando ele passou. O pessoal gosta muito dele, o Teófilo é um cara muito querido por todo Muito mundo. centrado, muito tímido também. né? E é muito bom treinador. Então, Muito bom treinador. os resultados aparecem, o pessoal aplaudiu, ele ficou super sem graça, mas foi bem legal. E não faltou Guignone, não faltou ninguém. Não, claro, uma vitória de peso, uma vitória importante, uma prova de grupo 3, uma prova tradicional do calendário clássico carioca. Que agora passou a ser a pós-preparatória. Não, porque ela nunca foi preparatória. A preparatória sempre foi o Gervásio Seabra. Só que o Gervásio Seabra agora foi para frente também, porque trocou. Eu acho que o presidente Vargas era lá na frente, o Gervásio Seabra aqui. Esse ano o Gervásio Seabra foi antes da mídia internacional, como é sempre. É um como era desafio sempre. agora para a comissão de corrida montar a nova tabela. Esse 16 de julho trocou. E agora, acho que esse ano foi o Dr. Fronten, né? Foi o Dr. Fronten. Dr. Fronten que o Balabari ganhou apertado do Ferragamo. Tudo. E o Gervásio Seabra trocou. O Gervásio Seabra foi lá para frente, que é a preparatória. O Cordeiro da Graça também foi lá para frente, que é a preparatória Seria a do preparatória do quilômetro. Exatamente. Quer dizer, foi o calendário padrão FIFA. Agora acabou a FIFA. Não, tem que ser o calendário agora, porque o Grande Prêmio Brasil vai ser no segundo semestre do ano hípico, que é o primeiro semestre do ano normal. Aliás, um dos pontos de gol de placa, né? Feito pela gol de placa, comissão claro. de corrida. Botar os animais de 3 anos para correr esses pares e libera para os animais de 2 anos correr o quilômetro. É uma medida interessante. Faz enfrentar os melhores cavalos do país. E nos aproximar do resto do mundo, né? Claro. Faz exatamente isso. Bem, mas tivemos no domingo o encerramento da Copa do Mundo. Alguém viu alguma novidade no encerramento da Copa do Mundo? Algo de inesperado? Além do Zé Galinha, naturalmente, que achou que o Brasil ganhava 2-0 da Alemanha. Não vou te dispensar não, Zé Galinha. Vou lembrar o pessoal que você falou. Tremendo Pachecão. Esse é o Pacheco. Tremendo Pachecão. Agora, o pessoal fica de olho agora. Se aparecer no Maracanã aquele vocalista dos Rolling Stones e o Zé Galinha, todo mundo já fica longe. Mas o Mick Jagger falou uma coisa certa. Ele pode ter sido responsável pelo primeiro gol da Alemanha. Agora os outros 6 não tem nada a ver com isso, não. Brincadeira. O que se viu foi a teimosia do treinador Filipão em aceitar jogar da mesma forma que ele pensou que pudesse ganhar. Desde 2003, trouxe praticamente a mesma fórmula. Não mudou o esquema de jogo. Treinador ultrapassado? Mudou. Ele foi ultrapassado, dessa vez ele foi. Mas se você perceber bem, ele trabalhou o Uzbequistão, onde é que estão, aí depois rebaixou o Palmeiras, cara. Rebaixou o Palmeiras O prêmio dele por rebaixar o Palmeiras foi a seleção brasileira. Então, porque o cara precisava de alguém que fizesse esquecer quem é o presidente da CBF, quem é o vice-presidente da CBF, e porque o Filipão é um cara que todo mundo gosta dele, entendeu? Até tendo feito esse campeonato horrível, o pessoal ainda respeita o Filipão. Na convocação, eu disse na convocação, Júlio César e Fred foram convocados para ser buchas da seleção, que essa seleção não ia ganhar. Quando ele trouxe um esquema parecido... Mas só para complementar, e hoje o Júlio César eu acho que se redimiu bastante. O Fred, a gente não pode imputar nada ao Fred, porque o esquema de jogo do Felipão não favoreceu a ninguém. Ou seja, favoreceu sim a Alemanha e a Holanda. Quando ele fez a Avenida Dante, que os alemães já conheciam, foi uma maravilha. Aquele miolo de água era o verdadeiro inferno de Dante. Ele trocou tudo ali, ele trocou as peças, manteve o mesmo esquema de jogo. Quer dizer, ele fez uma cagada geral. Você só está falando isso porque... não, é o Joemil, eu pensei que eu estava falando com o Lauro, no vídeo. Para ser o Joaquim é assim, Você só está falando isso porque ganhou a Copa. É teu parente técnico da... Joaquim, deve ser filho de português. Agora, também. o que eu acho é o seguinte, o Brasil perdeu essa Copa já na convocação.
E eu tô feliz, sabe Mas por ninguém causa de quê? reclamou da convocação. Gente, olha só, foram 32 equipes disputando a Copa do Mundo. Quarto Nós tá ficamos bom, né? em quarto lugar com esse time, mal convocado, mal selecionado, Não acho, não, mal não acho, treinado. Não, aí não. Mal treinado, Tudo, sim. mal treinado, teve tudo eu de até mal acho. esquematizado, sim, teve mas tudo os de melhores ruim. estavam ali. Nós temos que ficar felizes porque, olha aqui, ó, Espanha campeão do mundo, foi para o espaço antes da gente, Itália, Inglaterra. Bélgica, Rússia. Pô, nós ficamos em quarto lugar. Eu não vejo desonra porque nenhuma. brasileiro é Nós primeiro ou perdemos- último, né? Nós perdemos para 3 seleções que se mostraram bem superiores à nossa. Alemanha, Argentina e Holanda. Não tem como ganhar dessa seleção com esse timeco que a gente teve. Talvez o resultado fosse diferente se o Brasil não tivesse jogado com Chile e Colômbia, né? Que o Brasil jogou com o Chile 45 vezes, ganhou 47, jogou com a Colômbia 48 vezes, ganhou 50. Então, são dois times que normalmente já entram em campo perdendo para o Brasil. É triste perder ainda de 7-1, né? Se a gente tivesse jogado na mesma chave da Costa Rica, talvez a gente não tivesse tirado o quarto lugar. Esse 7-1 não vai sair da cabeça do brasileiro, não. O brasileiro cada vez mais 7-1. Isso aí não. Isso aí. Nada, No fala, ano aí, já sim, já foi tá pra- esquecido. Nunca mais. Próxima convocação, Nunca isso tudo já está esquecido, vamos partir Foi para tão, outro. foi tão absurdo, Jamil, que eu digo a você, vai se esquecer a derrota para o Uruguai, não vai esquecer essa. Foi um prêmio de isso é organização, certo. né? A organização fora do campo foi espetacular. Você vê. O país, A Copa deu um show. o o país país saiu é vencedor. muito melhor do que a seleção. É, que a o país seleção. saiu vencedor. O Isso aí. país saiu vencedor e a seleção perdedora. seleção O país perdeu, se mostrou muito tinha que melhor do perder. que a seleção. Me surpreendeu o que nós esperávamos, coisas terríveis aí, dados os fatos que antecederam a Copa do Mundo. Mas nada disso se configurou, as pessoas vieram aqui Ah, de fora, segurança foram foi perfeita. muito bem recebidas, não tivemos nenhum entrevero sério. As manifestações que tiveram, elas começaram a perder efeito quando elas começaram a perder a noção, entendeu? Não vai ter Começou a Copa. quebrar o banco, É. depredar o caixa eletrônico. O que isso vai... Isso é um protesto contra o aumento do pão. Não tem nada a ver. O pessoal- Quebrar o carro dos outros no meio da rua. O A cara gente se trabalha para acostuma- comprar aquele Vandalismo, carro. vandalismo. O cara não ganhou, o cara não roubou para comprar aquele carro, não. O cara trabalhou para comprar o carro, você vai lá e quebra ele. Porque ele está no meio da rua, tá no meio, você está querendo protestar. Quebra o banco. Aí perdeu o efeito. Não é Aí manifestação. a parte que realmente queria protestar se desanimou. Aí foi se esvaindo. Esfriou. Não, o pessoal mudou tudo. A gente costuma entrar no banco para pagar dinheiro com cartão. Eles pensam que vai a tua escravadeira. Era balbúrdia. Era a baderna. Reclamar, o protestar por protestar, entendeu? Bom, realidade. o que sobrou de bom é que dia 3 de agosto nós vamos ter Moabalho novamente na Gávea. Vamos voltar a ver os bons cavalos Jamil, e até lá. quem foi o craque da Copa para você? Eu. Você foi o craque da Copa? Ó. Ó. Dirigindo a Alemanha, ó. Joemir Sósia do E com o técnico dedo no da nariz, eu Alemanha. não sei que tanto aquele cara catucava o nariz, ó. Não. Olha, para mim, Craque da Copa, para Fernando. mim o craque da Copa é sempre o craque do campeonato, o craque de tudo é sempre o cara que ganhou o campeonato. Para mim o craque do campeonato foi o Schwarzenegger. Olha, pra mim falando sério. Você, Jorge. Pra mim foi Falando o sério, pra mim carequinha foi o da Holanda, goleiro. o Robin. Eu Não, concordo Robin, com não. o Jorge. Para mim, o Não melhor Não dê esse jogador da Copa. conselho, não dê esse conselho, vai começar o Brasileirão. Olha, eu acho Os que- juízes vão te ouvir, Robin à vontade. Vai ser outra coisa. O craque da Copa pra mim foi o goleiro da Alemanha. Não, olha, o Robin jogou Sobra até muito sem o também. Batman, foi um sucesso. Sobra muito também esse tal de Neuer. Se O cara joga deu o aula. Batman junto. O cara deu aula. Manuel, Deu aula em engraçado, né? saída de A seleção do gol. da Coisas que Alemanha- nossos goleiros não sabem fazer. A seleção da seleção Alemanha da toda Alemanha, todo portuguesa. mundo é português, é Manuel, é Mário. Mário, É, não sei se Joaquim. é uma seleção transvestida de alemão. Agora eu concordo contigo, viu, Jorge? Eu acho que o Robin, o Neymar e o Messi foram os melhores jogadores da Copa. O Neymar e o Messi carregaram as seleções O Messi eu não vi nada nas do costas. Messi, fala, não leva a mal não, Não, mas ele o ganhou Messi... só os jogos todos para a Argentina, só isso. Jogo- Como ah, Neymar ganhou para o nada, Brasil. fala Faltou nada. o Neymar, o Brasil perdeu. Ele não jogou 20% do que ele sabe jogar, pô. Não conseguiu jogar. Não, ele foi marcado. O último jogo até- ele estava com a mão na coxa toda hora, ele estava Ele num chegou, desgaste segundo eu físico. soube, a passar mal e vomitar. Não, ele vomita sempre. Todos os jogos dele, o sistema nervoso dele
provoca isso. Não vai. Faz a diferença. Não julgou o que ele poderia julgar. Eu acho que a Copa foi uma Copa de goleiros. É padrão FIFA. Copa dos goleiros. Goleiros todos. Tudo a agora exceção padrão daquele FIFA. da Rússia, que tomou uns franguinhos aí Que estranhos. legado ficou? E que é muito bom. Ele é bom goleiro. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta. primeiro Fernando, jogo, que mas legado depois ele- ficou do padrão FIFA para nós? Legado do A padrão. gente só vai ver nos próximos tempos. Acho Esse que a gente legado vai- a gente só vê no- A gente vai que tem de continuar argentino aí é uma festa. Legado por enquanto que ficou, um monte de argentino está lá na porta da minha casa. É isso aí. Você mora em Ipanema, né? Aí, Estão na porta do metrô. na porta do metrô, né? Que Acampados? susto, pensei que estavam morando no Acampados. terreirão. Não, eles estão acampados, estavam no terreirão. Eles ocuparam o Rio de Janeiro inteiro. Agora, não vi nenhuma balbúrdia deles, você viu? Na Copacabana Não, teve eles ontem são depois do animados, jogo e eles tudo, são mas animados. teve muita coisa não. Só vieram perder, Como né? falou o Pardal aqui, eles descobriram comida a R$1, cafezinho a 35 centavos, eu não quero ir embora daqui nunca. 35% de inflação lá, né? Nunca Mas, quero ir gente, embora daqui. A gente já está terminando aqui, o horário batendo, e vamos mais uma vez agradecendo a todos pela audiência de sempre e prometendo estar de volta na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá. Amigos e amigas de Rede Turf na TV, estamos aqui com o nosso programa de número 170 e hoje vamos abordar a etapa final do Código de Corridas, é a nossa reportagem. Temos uma entrevista também com o treinador Roberto Morgado Neto, além de comentários dos pares, notícias, informações e debates. Está tudo prontinho e nós vamos começar pela reportagem feita por Joemil de Souza a respeito de Código Nacional de Corridas. Rede Turf na TV. E agora vamos falar sobre medicação. Rafael, o turfista tem sempre em mente que medicação ganha corrida. Se não tiver medicado, o cavalo não corre. Até onde isso é verdade e até onde isso é possível? Bom, eu vou falar que, tipo assim, saber aonde que isso é possível ou verdade, posso falar que, lógico, medicações, dependendo da medicação, isso favorece, sim, não a vitória, mas o melhor empenho do cavalo, entendeu? Porque o outro pode ser melhor mesmo e, independente do outro que tomou medicação, o outro é melhor e vai ganhar a corrida do medicado, entendeu? E a gente tem que sempre lembrar que é determinantemente proibido medicar algum cavalo. É um pouquinho contraditória essa coisa. Não pode medicar, mas tem tabelas, tem grupos de acordo com a medicação. Tem no código isso, não tem? Tem as duas fases do código, entendeu? E a mais importante aqui, nenhuma medicação pode ser administrada a um cavalo para favorecer com que ele corra mais. Ou seja, independente se seja na fase de treinamento, na fase de doma, na fase de qualquer fase da vida do animal, é proibido administrar qualquer fármaco, medicação, para favorecer a corrida dele no futuro. Quer dizer, traduzindo em miúdos, anabolizante, nada. Não é qualquer uma que seja, tipo, um cavalo é brabo, você aplicar um sedativo para que ele fique mais fácil de domar, é proibido. Um anabolizante para que ele tenha musculatura, é proibido. Por que isso? Na minha interpretação, o código ele tenta salvaguardar a criação, a genética, que é o mais importante do cavalo, o breeding. Né? Tipo, se você... O que é o breeding? Tem muita gente que não conhece. Então é a criação, é quando você pega a genética de um garanhão e de uma égua e faz um indivíduo.
Então a gente vê hoje assim, tipo, é muito importante, a gente fala de um reprodutor que deu uma geração ótima, 2 gerações ótimas, então aquele reprodutor, ele tem uma geração vitoriosa, então isso é que carrega a genética, carrega né? a genética dele. Nos seus filhos, né? Isso é o mais importante, eu acho, que da corrida de cavalo, é uma das coisas mais importantes da corrida de cavalo, né? Tipo, é a criação, é você ter uma bela de uma criação, cavalos importantes. Então se você medica um indivíduo, você acaba, e ele acaba sendo favorecido por isso, vira um ganhador, você acaba mentindo de acordo com o breeding dele. Você vai achar que as pessoas vão achar que aquele indivíduo foi feliz na carreira dele por causa do pai e da mãe, da genética do pai e da mãe. E isso não é verdade. Ele foi favorecido através de artifícios medicamentosos. Então por isso que o código rege para que não tenha nunca um favorecimento em medicação, só em termos de doença. O cavalo só pode tomar medicamento se ele estiver doente, entendeu? Aí ele toma para ficar em homeostasia de novo, em saúde. Então quando a gente vê na preparação, eles tomam vitamina, tomam soro. Isso seria o quê? Então, isso eu acho que até é aceitável, porque tipo, é vitamina. Por mais que digamos assim, o código seja extremamente rígido, porque ele precisa ser qualquer código, né, que a gente fala de lei, inspirar, a gente pede com que até mesmo vitaminas não sejam nada. Porque se você já oferece comida de qualidade, ração de qualidade, não sei o que, essas vitaminas já estão inclusas, já estão lá dentro. Então, se você dá um suporte a mais, isso pode ou não ser verdade, entendeu? A gente ouve muito falar em fenil, é um caso, e depois aqueles que ajudam a respiração. Detalhe um pouquinho. Bom, no caso da fenilbutazona, o famoso fenil, ele é um anti-inflamatório muito poderoso, com um poder de analgesia, um poder de livrar o animal de dor pequeno em termos de outros, tá? É importante falar em referência. Ele tem um poder analgésico, só que eu acho fraco, na minha opinião. Entendeu? Então, tipo, as pessoas usam muito para tratar dor. Então, você vai falar assim, entra no caso de que o animal está doente, ele não está em homeostasia, em saúde plena, e por isso você pode usar. Ou ele está entrando no caso, tipo assim, se é um atleta que está com dor, ele tem que correr com dor. Então, essa linha tênue é que é muito interpretação. Cabe a uma pessoa julgar. Está errado porque você está favorecendo ele, se livrando dele da dor, ele vai correr melhor, ou está certo porque se ele tem dor, não pode correr com dor, é uma coisa ruim. Aproveitando, antes de você entrar na questão respiratória, Lasix pela primeira vez é doping? Não, é porque se ele está regido, né, no ajuste da entidade, que o animal que acabou tendo uma hemorragia pulmonar, ele tem que usar o Lasix para desidratar e não favorecer a hemorragia, não é doping, pelo contrário, é garantia da saúde daquele animal para a corrida. E diz para nós, o que faz o Lasix? O Lasix é um diurético, né? É a furosemida, a substância, o fármaco, que age diretamente dentro lá do rim, vou falar de partes internas não. Então, e aí ele desidrata, diminui o volume, tá, de líquido, digamos assim, do organismo do animal. Então diminui o volume corrente sanguíneo e isso não favorece com que o volume... Isso faz com que faça a dilatação das veias? Não. Pelo contrário, tipo assim, ela diminui o calibre porque tem menos líquido fluindo dentro delas. Então isso, na hora do exercício, no impacto da corrida, isso não vai ter menos líquido ali naquela região do pulmão, que acaba tendo a hemorragia, e aí isso, digamos assim, diminui a chance de